O sol de 1822 no Ceará não era apenas quente, ele era punitivo, um martelo incandescente que forjava a paisagem árida em tons de ocre e cinza. Na fazenda Boa Esperança, a poeira levantada pelas carroças e o mugido distante do gado eram a trilha sonora constante da vida sob o jugo da casa grande. No interior da residência principal, o ar era espesso com a ostentação e a rigidez do coronel Ambrósio Menezes, o patriarca cuja fortuna era tão grande quanto sua crueldade. Ele e sua esposa, Dona Ermelinda, personificavam a ordem social da época, domínio absoluto e aparências imaculadas. Isabel, a escrava em questão, movia-se pelas sombras dos corredores como um fantasma habilidoso. Com 20 e poucos anos, seu corpo era forte pelo trabalho árduo, mas seus olhos carregavam a profundidade silenciosa de quem observa tudo sem nunca ser vista verdadeiramente. Naquela tarde específica, Isabel preparava o café forte que o coronel exigia antes do crepúsculo. Ela sentiu a mudança no ar antes de qualquer outra pessoa. Não era a seca, nem a ameaça iminente da instabilidade política que ecoava no Nordeste. Era uma tensão palpável, emanando da própria casa, uma dissonância que a fazia apertar o pequeno medalhão escondido sob a sua roupa puída. O filho mais velho do coronel, Pedro, passara o dia trancado no escritório, discutindo com o pai sobre as novas leis de regência, suas vozes ásperas raramente atingindo o volume de uma briga, mas sempre carregadas de ressentimento mal disfarçado. Isabel tinha um conhecimento íntimo de cada segredo sussurrado, de cada olhar trocado entre os membros da família e os outros escravizados. Ela sabia que o poder do coronel Menezes era construído sobre fundações frágeis de medo e dívidas antigas. Naquela noite, enquanto a lua minguante mal conseguia furar a escuridão da caatinga, Isabel sentiu um calafrio que não era do vento noturno. Ela viu, do vão da porta da cozinha, o capataz, um homem chamado Jeremias, reunindo discretamente 2 outros homens de confiança na sombra do curral. Eles não estavam armados com instrumentos de trabalho, mas com algo mais pesado, mais ameaçador. O silêncio da noite parecia se esticar, prenunciando algo que faria o chão daquela fazenda tremer, algo que ela, Isabel, seria forçada a carregar. Ela rezou em silêncio a sua orixá, pedindo força para o que viria, pois o dia da fúria não era apenas um evento, mas uma inevitabilidade que se anunciava nos sons abafados e nos cheiros de ameaça que pairavam sobre a Boa Esperança. A história daquela família estava prestes a ser reescrita com sangue e o único escriba seria o medo gravado na alma da escrava. O peso do segredo já era insuportável antes mesmo do primeiro grito ser ouvido. E Isabel se preparou para o papel que o destino ou o desespero humano lhe havia imposto. Ela sabia que, ao amanhecer, a ordem da fazenda estaria irremediavelmente quebrada. E ela estaria no centro do caos, invisível e crucial. A escuridão da noite de maio era absoluta, cortada apenas pela luz fraca das lamparinas a óleo que teimavam em não iluminar os cantos mais sombrios da casa grande. Isabel estava deitada em seu catre na senzala, mas o sono era uma miragem distante. A tensão sentida horas antes havia se solidificado em uma certeza gelada. Algo terrível estava para acontecer. Ela ouviu o som de passos pesados e incomumente coordenados se aproximando da casa principal. Não os passos lentos e arrastados dos vigilantes noturnos, mas passos com um propósito sombrio. Eram Jeremias e os 2 homens que ela vira no curral. O silêncio da senzala era ensurdecedor. Os outros escravizados, acostumados à tirania e à violência esporádica, pareciam ter pressentido que aquilo era diferente, uma violência de escopo maior. Isabel se levantou lentamente. Seus pés descalços não faziam barulho no chão batido. Ela se esgueirou para fora da senzala, movendo-se como uma sombra entre as casas de taipa, seu objetivo fixo,
a janela dos fundos da cozinha, de onde poderia ter uma visão parcial do pátio interno e da entrada da casa grande. Quando chegou ao seu posto de observação improvisado, o pandemônio havia começado. O primeiro som foi um estrondo surdo, como um corpo pesado caindo sobre a madeira da varanda, seguido por um grito agudo e rapidamente sufocado. Certamente Dona Ermelinda. O terror apertou o peito de Isabel, mas a necessidade de saber a impulsionava. Ela se espremeu contra a parede de barro, seu coração batendo em um ritmo frenético contra suas costelas. Ela viu a silhueta de Jeremias entrar pela porta da frente. A lanterna que ele carregava, projetando sombras grotescas nas paredes brancas da sala de jantar. Ele não estava agindo sozinho. Havia outros homens, e eles não pareciam ser capatazes comuns. Suas vestimentas eram mais escuras, e seus movimentos brutais e eficientes. Isabel ouviu o som seco de um tiro vindo do andar de cima, onde ficavam os aposentos do coronel e de Pedro. Não houve gritos subsequentes, apenas o silêncio de algo finalizado. O que se seguiu foi a busca metódica. Eles vasculharam a casa, e Isabel, paralisada pelo horror, observava a destruição de um mundo que, embora fosse seu cárcere, era o único que conhecia. A fúria parecia direcionada, cirúrgica. Eles não tocaram nas dependências dos escravizados, não roubaram prata ou joias de forma indiscriminada. Eles buscavam algo específico ou alguém em particular. Quando Jeremias saiu da sala principal, seu rosto estava escuro com fuligem ou sangue, e ele carregava um feixe pesado que ele jogou rudemente no chão do pátio. Isabel finalmente conseguiu distinguir uma forma humana sob o tecido. Era Pedro, o filho mais velho, ainda vivo, mas inconsciente, ferido gravemente. O plano não era apenas matar, era aniquilar a linhagem. Mas por quê? O medo deu lugar a uma confusão gelada. Isabel viu então a figura que ela menos esperava. Não um dos invasores, mas um homem que ela reconhecia, um agregado da fazenda que sempre pareceu inofensivo, parado na sombra da grande mangueira, observando a cena com uma satisfação contida, quase reverente. Era ele quem parecia estar no comando da operação. Enquanto os homens se preparavam para arrastar os corpos para fora, Isabel recuou, rastejando de volta para a escuridão da senzala. Ela não podia fazer nada. Intervir seria a morte certa, e ela precisava viver. Ela precisava entender o porquê. Ao se deitar novamente, o cheiro de pólvora e o odor metálico do sangue já haviam se misturado com o aroma do café frio em sua memória. O massacre havia sido executado com a precisão de um ritual, e Isabel se tornou a única guardiã involuntária da verdade nefanda. A fúria havia passado, mas o segredo acabara de nascer. O amanhecer não trouxe alívio. Trouxe a luz fria e dura que expôs a carnificina na fazenda Boa Esperança. Isabel acordou antes do sol, compelida por um medo que superava a exaustão de uma noite em claro. Ela não se juntou ao grupo de escravizados, liderado pelo capataz, em um luto performático. Ela se dirigiu à cozinha, seu posto de trabalho, para começar a preparar o desjejum que jamais seria servido à mesa do coronel. Seu corpo movia-se por instinto, mas sua mente trabalhava freneticamente, catalogando o que viu e o que ouviu. A primeira tarefa era limpar, não os vestígios de sangue. Isso seria trabalho para Jeremias e os homens de fora, sob um pretexto de limpeza geral, mas a rotina, a ilusão de normalidade. O corpo do coronel Ambrósio e o de Dona Ermelinda haviam desaparecido, assim como o de Pedro, que ela sabia estar ferido, mas agora sumido. Restava a sensação de vazio na casa grande e a ausência de rotina que era, em si, a maior evidência do crime. Por volta do meio-dia, um cavaleiro desconhecido, vestindo roupas finas, mas com a fisionomia tensa de quem estava em missão urgente, chegou à fazenda. Era o juiz de paz da comarca vizinha, acompanhado por 2 soldados armados, supostamente alertados por um viajante sobre um tumulto. Isabel observou tudo da janela da lavanderia, um local seguro e discreto.
O juiz, um homem gordo e visivelmente incomodado com a sujeira e o cheiro forte que pairava no ar, conversou tensamente com Jeremias. As palavras eram inaudíveis, mas a linguagem corporal era clara. Houve uma encenação. Jeremias apontava para o estábulo e, em seguida, para a mata, como se estivesse explicando um ataque de bandidos ou índios hostis. O álibi perfeito para um crime planejado com precisão. Isabel notou que os homens que vieram com o juiz não pareciam investigar com rigor. Pareciam confirmar uma versão pré-estabelecida. Em um momento crucial, enquanto o juiz inspecionava a sala de estar, o epicentro da violência, Isabel aproveitou a distração para esgueirar-se até os fundos da casa grande, onde o lixo da noite anterior fora apressadamente recolhido. Ela procurava por algo que os assassinos poderiam ter deixado para trás, ou algo que ligasse o crime a alguém de dentro. Sob uma pilha de panos sujos, ela encontrou. Não era uma arma, mas um pequeno broche de prata, gravado com um brasão que ela reconheceu imediatamente, o selo da família Almeida, os rivais históricos dos Menezes no comércio de algodão e a família do homem que ela vira na sombra da mangueira. O homem não era um agressor aleatório. Ele era um agente de uma vingança familiar. O broche estava manchado, mas a gravação era inegável. O massacre não fora um ato de revolta de escravos, nem um assalto de cangaceiros. Era uma retaliação política e econômica, disfarçada com a brutalidade da violência da época. Com o broche escondido no fundo de sua saia, Isabel voltou para seus afazeres. O novo silêncio que se instalou na Boa Esperança não era de luto, mas de terror institucionalizado. Todos sabiam que algo estava errado, mas o medo da represália, ou a gratidão por não terem sido os alvos principais, os calou. Isabel, agora, não era apenas uma testemunha. Ela era a única portadora física da prova que poderia incriminar os poderosos Almeida e, ironicamente, colocar em risco sua própria vida ao saber demais. A ausência de Pedro Menezes se tornou o buraco negro da fazenda Boa Esperança. O juiz de paz partira aceitando a versão de Jeremias sobre um ataque repentino e a fuga dos corpos, uma narrativa conveniente para todos os envolvidos, exceto para Isabel. O rapaz era o único alvo que parecia ter sido levado, não morto no local. Isabel sabia que Pedro era a chave. Ele era o filho que contestava o pai, o jovem, que demonstrava um descontentamento com a escravidão que beirava a simpatia, algo incomum na Casa Grande. Naquela noite, enquanto a lua voltava a crescer, Isabel traçou um plano arriscado. Ela precisava verificar o destino de Pedro e, se possível, confirmar a história da família Almeida. Ela preparou uma pequena trouxa com rapadura, um cantil d'água e uma faca de corte que usava para descascar mandioca. À meia-noite, ela se dirigiu à senzala não para dormir, mas para se ausentar. Ela deslizou pela cerca de madeira podre nos fundos da propriedade, evitando a rota principal patrulhada por Jeremias e seus homens, que pareciam estar redobrando a vigilância, talvez temendo que algum sobrevivente pudesse ter fugido. O plano de Isabel não era fugir, mas ir ao encontro do perigo para poder controlá-lo. Ela se lembrou de ter visto os agressores levando o corpo de Pedro na direção da mata densa que margeava o riacho seco, a área que os escravizados evitavam por superstição e pela presença de animais selvagens. Ela caminhou por horas, usando o conhecimento ancestral da caatinga que adquirira desde a infância. A cada passo, a certeza de que estava caminhando para um inferno particular crescia. Perto do amanhecer, ela encontrou um sinal, uma mancha de sangue fresco, diferente do sangue seco que havia notado no pátio, escorrendo de uma samambaia espinhosa. Seguindo a trilha sutil, ela chegou a uma pequena gruta escondida por cipós, um esconderijo natural que ela própria usava quando criança para fugir dos castigos. O som que vinha de lá não era de luta, mas de gemidos baixos e roucos. Isabel hesitou, o coração na garganta. A cautela contra a necessidade de informação travava uma batalha violenta em sua mente.
Ela lentamente afastou os cipós. Lá dentro, iluminado fracamente por uma vela bruxuleante, estava Pedro Menezes. Ele estava amarrado a um poste, com um curativo improvisado e feio na cabeça, mas estava vivo. Ao lado dele estava o agregado que Isabel vira na sombra da mangueira, o homem com o broche dos Almeida. Ele não era um dos agressores, mas o vigia, o elo entre a casa grande e a família rival. O agregado, ao ver Isabel, não se assustou. Apenas sorriu, um sorriso seco e amargo. A escrava curiosa, ele murmurou sua voz rouca. Ele não a ameaçou de morte imediatamente. Ele não morreu, Isabel. Seu pai e sua mãe pagaram por um mal que não era deles. Pedro, no entanto, será a moeda de troca. A vingança dos Almeida é complexa. Eles querem a terra, mas não o sangue real da linha direta que poderia causar uma guerra aberta. Ele ficará aqui até que a herança de seu pai seja transferida sob coação. O agregado, revelando-se um parente distante de Pedro, um homem desprezado pela fortuna de Ambrósio, havia orquestrado o massacre para forçar a transferência de terras e a ascensão de Pedro como um fantoche sob controle da família Almeida. Isabel percebeu que a fúria inicial fora um instrumento para um plano de domínio financeiro. O segredo agora tinha um rosto: a ganância familiar. A ganância familiar. O agregado, cujo nome era Cícero, não demonstrou intenção de matar Isabel, mas sua presença era uma sentença de morte lenta se ela fosse descoberta. Ele a instruiu a manter o segredo, ameaçando a vida de Pedro se ela falasse com qualquer um na fazenda, incluindo os outros escravizados. Se você contar, Pedro morre antes do sol nascer, e você será a primeira a levar a culpa por assassinato e fuga. Se você ficar quieta, ele vive e você vive. Você é invisível, Isabel. Use isso. O dilema era esmagador. Se ela revelasse a verdade sobre o envolvimento dos Almeida, ela colocaria em risco sua própria liberdade recém-adquirida em potencial, pois a família Almeida usaria seu conhecimento para eliminá-la e consolidar o poder. Se ela ficasse em silêncio, estaria sendo cúmplice do assassinato de seus senhores e do sequestro do herdeiro, condenada a viver sob a tirania de um novo poder. Um poder que, ironicamente, parecia menos inclinado à violência gratuita do que Ambrósio. Isabel voltou para a fazenda antes do amanhecer, exausta e com o peso de uma verdade que a tornava a pessoa mais poderosa e mais vulnerável do lugar. Ela retornou ao seu catre, forçando-se a participar da rotina matinal. Jeremias, agora o líder de fato da fazenda, sob a autoridade nominal do juiz de paz, estava agitado. Ele havia limpado o pátio e o cheiro de cal havia sido usado para mascarar os vestígios do sangue. Ele parecia irritado com a ausência de Isabel e seu olhar a perfurou quando ela apareceu. Onde estava sua desgraçada? O sibilou Jeremias, sua voz áspera. Na fonte, senhor Jeremias, mentiu Isabel com uma voz surpreendentemente estável. A água estava longe. Tive que ir buscar mais. Jeremias a encarou, desconfiado, mas a necessidade de manter a ordem prevaleceu sobre sua suspeita. Ele precisava que a fazenda continuasse funcionando. O novo regime exigia produção, não investigações. Nos dias que se seguiram, Isabel usou sua invisibilidade a seu favor. Ela começou a fazer incursões noturnas ao esconderijo, sempre com desculpas esfarrapadas para suas ausências curtas. Ela descobriu que Cícero estava mantendo Pedro vivo por razões estratégicas, usando a informação de que o rapaz estava sob sua proteção para pressionar a transferência de títulos de terra. Pedro, embora fraco, parecia estar cooperando, desesperado para sobreviver à vingança da família. Isabel começou a trazer mais comida para Pedro, compartilhando seus limitados suprimentos e lentamente construindo uma aliança silenciosa com o herdeiro ferido. Ela não o via como um senhor, mas como um homem refém, assim como ela. O dilema se aprofundava. Ajudar Pedro a escapar significava expor Cícero e os Almeida, o que levaria a uma violência renovada contra ela. Manter-se quieta era garantir a sobrevivência imediata.
mas perpetuar a injustiça e o segredo que a esmagava. Ela começou a planejar uma terceira via, usar a informação para negociar sua própria liberdade, utilizando a vida de Pedro como a moeda final. A fúria daquela noite havia criado um novo tabuleiro de xadrez e Isabel, a peça mais fraca, estava prestes a se tornar a rainha. Uma semana após o massacre, a fazenda Boa Esperança recebeu uma visita inesperada. A família Almeida, liderada pelo patriarca, o Dr. Vicente Almeida, um homem de fala mansa e olhar astuto, acompanhado de sua esposa. Eles vieram formalmente prestar condolências e avaliar a situação da propriedade, agora sob a administração provisória do juiz e sob a supervisão da força bruta de Jeremias. Isabel viu ali a oportunidade perfeita para testar a solidez do seu segredo e o estado de espírito de Cícero e Pedro. Durante a visita, Dr. Vicente Almeida agia com uma cortesia calculada, elogiando a resiliência de Jeremias e perguntando sobre os bandidos que haviam escapado. Em um momento, ele se dirigiu diretamente aos escravizados reunidos no pátio. Nossos corações estão com vocês nesta perda. A família Menezes era grande. Se souberem de algo, de qualquer sinal dos corpos. A justiça os encontrará, disse ele, com uma ênfase perigosa no termo justiça. Isabel percebeu que o papel de Jeremias estava prestes a ser descartado. O capataz, um homem de pouca visão além do punho, começava a parecer um obstáculo para o plano de longo prazo dos Almeida. Naquela noite, Isabel fez sua incursão ao esconderijo. Pedro estava mais fraco, mas lúcido. Cícero, o agregado, estava visivelmente tenso. Eles vieram, Isabel sussurrou para Pedro, enquanto entregava-lhe um pedaço de carne seca que havia roubado da despensa da Casa Grande. Eles estão sentindo o cheiro da verdade, e Jeremias será o primeiro a cair. Cícero riu amargo. Jeremias serviu ao seu propósito. Ele é barulhento e fácil de culpar. A papelada está quase pronta para forçar a transferência. Pedro assinará a abdicação de posse em favor de um fundo fiduciário de emergência, que, claro, controlaremos. Isabel então expôs sua verdadeira jogada. Vocês precisam de tempo. Se a família Menezes tiver um herdeiro sobrevivente, mesmo que um sobrinho distante, a transferência de terras será contestada e a polícia de Fortaleza virá investigar de verdade. Eu sei onde está o sobrinho que o coronel não queria que soubessem que existia. O pequeno Tomás, criado na casa de um primo na capital. Se eu o trouxer, vocês podem usá-lo para validar qualquer documento. E Jeremias pode ser acusado de ser o líder de um levante simulado que culminou na morte da família e no sumiço do herdeiro. Cícero olhou para ela com uma admiração cautelosa. Você quer negociar sua vida com a minha? Eu quero minha liberdade, Cícero. E quero que Pedro, quando for libertado, seja obrigado a me conceder formalmente. Eu garanto a localização de Tomás. Vocês terão o que querem. E eu desaparecerei do Ceará. Caso contrário, Isabel continuou, com a voz fria de quem já havia atravessado a noite da fúria. Eu mesma revelarei que Pedro está vivo e que os Almeida armaram tudo, incriminando-o como cúmplice do sequestro. Vocês que escolherão qual segredo explodirá primeiro. A ameaça surtiu efeito. A fúria havia ensinado a Isabel a arte da sobrevivência através do medo alheio. A jogada de Isabel era arriscada, transformando-a de testemunha passiva em agente ativa, negociando não apenas sua vida, mas o futuro de toda a disputa de terras. O acordo foi selado com um aperto de mão tenso entre Isabel e Cícero. A missão de resgatar Pedro e manter o segredo da Casa Grande era agora uma missão dupla. Isabel precisava encontrar o sobrinho Tomás antes que os Almeida o fizessem para fins puramente destrutivos. Ela recebeu a permissão de Cícero para deixar a fazenda sob a desculpa de estar buscando suprimentos essenciais para a Casa Grande. Um pedido que Jeremias, sentindo-se cada vez mais marginalizado pelos Almeida, não ousou contestar abertamente. Isabel partiu para Fortaleza.
à capital, carregando apenas o broche manchado como prova de sua história, caso precisasse se defender ou comprovar sua história a um aliado improvável. A jornada foi árdua, a primeira vez que andava livremente por tantos quilômetros, sem o jugo visível da coleira. Ela usou o conhecimento que tinha sobre as rotas de comerciantes e os poucos contatos honestos que conseguira cultivar durante os anos servindo a Casa Grande, trocando favores por informações. Em Fortaleza, a cidade fervilhava com as notícias da desgraça dos Menezes, mas as versões eram confusas: assalto, revolta, doença súbita. Ninguém mencionava um massacre coordenado. O primo que criara Tomás, um advogado de posses médias, era seu primeiro alvo. Isabel se aproximou dele com extrema cautela, fingindo ser uma antiga conhecida da falecida Dona Ermelinda, trazendo uma suposta carta de despedida. O advogado, um homem de aparência honesta, mas visivelmente preocupado com os rumores de dívidas dos Menezes, cedeu e permitiu que Isabel visse o jovem Tomás, de apenas 10 anos. O menino era uma miniatura do coronel Ambrósio, mas com os olhos gentis da falecida mãe. Ao ver Isabel, o garoto não demonstrou medo, mas uma tristeza profunda. "Eu sei que eles estão todos mortos", disse Tomás, sua voz fina e trêmula. "O tio Cícero mandou um recado dizendo para eu não falar com ninguém da fazenda, que eles estavam me protegendo." Isabel sentiu um misto de alívio e pavor. Cícero não estava apenas negociando. Ele havia se antecipado e enviado um emissário para preparar Tomás, minando a confiança do menino em qualquer pessoa que surgisse. A manobra de Cícero era mais ampla do que ela imaginava. Ele queria o controle total, usando o menino como um selo de aprovação para a transferência da herança, e talvez eliminando-o depois. Isabel percebeu que a aliança com Cícero era uma sentença de morte adiada. Ela não podia entregar Tomás a ele. A noite da fúria tinha gerado um segredo, mas agora esse segredo tinha múltiplas camadas de traição. Ela precisava agir sozinha. Com a promessa de que voltaria, Isabel se despediu do menino, garantindo-lhe que a verdadeira família viria buscá-lo. Ela tinha a informação que precisava: Pedro vivo e Tomás em Fortaleza, ambos sendo manipulados por Cícero para consolidar o poder dos Almeida. A última parte de sua jornada seria a mais perigosa: retornar à fazenda Boa Esperança e confrontar o homem que a salvara e a ameaçara na mesma noite. Isabel retornou à fazenda Boa Esperança exausta, mas fortalecida por uma nova resolução. Ela não voltaria a ser a sombra silenciosa. Sua aliança com Cícero havia sido uma tática de sobrevivência, mas a traição dele ao tentar manipular Tomás a libertou de qualquer dívida moral. Ela encontrou a fazenda em um estado de tensão máxima. Jeremias havia se rebelado contra a crescente influência dos Almeida, suspeitando que Cícero o estava preparando para ser o bode expiatório final. E uma briga silenciosa e violenta irrompera entre os homens leais a Jeremias e os contratados de Cícero. Homens enviados pelos Almeida. Isabel procurou Pedro no esconderijo. Ele estava quase totalmente recuperado, mas a notícia do arranjo de Cícero com Tomás o chocou. "Ele não me protegeu", Pedro sussurrou. "Ele me usou. Eu nunca concordaria com a venda das terras." Isabel, então, apresentou seu plano final. Ela revelou que havia encontrado Tomás e que o menino estava seguro com um advogado de confiança em Fortaleza, sob a guarda de quem ela havia deixado uma carta codificada. "Eu vou usar Tomás contra Cícero e contra os Almeida", declarou Isabel. "Você, Pedro, precisa assumir o controle da Casa Grande agora, antes que Cícero consiga assinar qualquer papel." Isabel, usando o broche dos Almeida como moeda de troca, forçou Cícero a se encontrar com ela e Pedro na cozinha, o local mais neutro da Casa Grande. Ela contou a verdade, que ela sabia do plano de incriminação de Jeremias e que tinha um herdeiro sobrevivente pronto para contestar qualquer transferência de posse. "Se você liberar Pedro agora",
e se afastar. E se você garantir minha liberdade e a de 10 outros escravizados que eu nomear, eu desapareço, e Tomás se torna o herdeiro que contestará a fraude de terra. Senão, eu mando a carta ao advogado, e ele entrega a prova aos Almeida, garantindo uma guerra total que destruirá a todos, inclusive você. Cícero, vendo seu plano desmoronar e enfrentando a perspectiva de uma guerra aberta com a família Almeida, que o descartaria em seguida, cedeu. Jeremias, vendo a mudança de poder, aliou-se a Pedro. O dia da fúria havia terminado, e o preço de sua sobrevivência era a liberdade. No final daquela semana, Pedro Menezes, agora o coronel de fato, assinou a carta de alforria de Isabel e de outros 10 companheiros. Isabel se despediu da fazenda Boa Esperança, não com a alegria exuberante da liberdade, mas com a sobriedade de quem viu o inferno e sobreviveu. Ela partiu para o sul, para longe das disputas políticas do Ceará, levando consigo apenas o conhecimento de que a fúria de uma noite podre havia forjado seu destino. O massacre se tornou um segredo guardado não apenas por seu silêncio, mas pela nova ordem que ela ajudou a impor. Ela havia trocado sua servidão pela soberania de sua própria vida, um preço pago com o sangue de outros. Sangue de outros.